compartilhar com os amados irmãos a primeira aula que nós tivemos nesta quinta-feira sobre a pregação bíblica. Acredito que será de grande valor para cada um de nós. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para 1 Timóteo. Capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 16. Nós vamos ficar na primeira parte do versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 16. Assim diz a palavra do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo. Pai, queremos mais uma vez orar e pedir a tua bênção sobre esta mensagem. Pessoas vieram de longe, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a dizer, por meio da palavra. Senhor, não precisamos recorrer a revelações novas, porque o Senhor já se revelou por meio da palavra. Não precisamos, ó Pai, de arrepios, de sentimentalismo, nós precisamos da confrontação que a tua palavra nos traz, do convencimento que o teu Santo Espírito nos traz. Quebranta os corações endurecidos aqui esta noite. Quebranta-nos, ó Pai. Traga-nos para perto de Ti mais uma vez. Senhor, obrigado por tudo. Receba a glória, Pai. Tira todas as nossas distrações. Os irmãos têm problemas, dificuldades, lutas, angústias, temores, Senhor. Que cada um de nós possamos depositar diante do Senhor aquilo que estamos carregando, Pai, em nossos corações. Fala conosco poderosamente, Pai. Purifica o meu coração e minha mente. Usa-me, Pai, enche-me com Teu Santo Espírito, para que eu possa falar com ousadia, mas guiado pela Tua palavra e palavra somente. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. É interessante aqui o conselho que Paulo dá a Timóteo. Ele começa falando sobre o cuidado que ele deveria ter consigo antes de cuidar da doutrina. Muitas vezes eu e você queremos, certamente, isso é um desejo maravilhoso, e eu espero que você tenha esse desejo, de querer ver pessoas andando com Deus. É o nosso desejo. Eu quero ver pessoas que estão ao meu redor andando com Deus. Às vezes eu e você somos incomodados, e espero que isso aconteça, pelas falhas dos outros. Né? Você vê um colega de trabalho falhando, você vê um parente falhando, e isso de certa forma te incomoda. Né? Porém, muitas vezes nós esquecemos que precisamos, antes de tirar a trave dos olhos das pessoas, precisamos zelar pelas nossas vidas. Antes de zelarmos pela vida do nosso próximo, precisamos zelar pela nossa própria vida espiritual. Antes de querermos ver pessoas andando com Deus, eu e você precisamos andar com Deus. As nossas palavras não surtirão efeito algum se eu e você estamos querendo algo e não estamos vivendo isso. Esta noite eu quero deixar 2 hábitos espirituais que esta igreja, que eu e todos vocês precisamos investir o nosso tempo. Quero deixar 2 hábitos espirituais somente. O primeiro hábito espiritual que eu e você precisamos investir o nosso tempo, adivinha? A palavra. Eu e você precisamos levar a sério em nossas vidas o tempo investido na meditação da palavra. É interessante que nesse período, amados irmãos, é quando eu e você estamos alimentando a nossa alma. É interessante que nesse tempo, quando eu e você estamos lendo a palavra, estamos descobrindo o que Deus espera do seu povo. Note comigo lá em Colossenses, na realidade, Colossenses 1, versículo 9 e 10. Nós, se Deus quiser, logo vamos retornar para a exposição aos Colossenses. Mas isso foi lá no início, quando eu trouxe essa mensagem, pela graça de Deus. Mas Paulo, ele diz assim no versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês encham-se, que a vida de vocês sejam cheias do conhecimento completo da vontade de Deus.
em toda sabedoria, por meio de toda sabedoria e entendimento espiritual. E o propósito de nós nos enchermos dessa palavra é para que eu e você vivamos de forma... Forma qual? O quê? É para ver o quê? A cabeça inchar, né? Tem gente que lê a Bíblia só para isso, para concurso bíblico, gincana bíblica, né? Ei, agora o pastor vai fazer uma pergunta para mim e eu vou saber responder, né? Com quantos animais Moisés colocou na arca? Quem sabe? Quantos? Nenhum. Por que nenhum, Jorginho? Não era Moisés, né? Muito bem, tá vendo? Provavelmente você caiu aí no banco, mas tudo bem. E às vezes nós estamos estudando a Bíblia para competir com os outros, né? Eu quero mostrar que eu conheço, eu sei e tal, mas não há nenhuma transformação em nossas vidas. O propósito de eu estudar a Bíblia não é para eu ter uma cabeça grande, mas sim para viver de forma que agrade o Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Olha só, o propósito de estudar a palavra de Deus é gerar frutos de transformação em minha vida. Eu não leio a Bíblia para chegar e, apesar que tem gincana bíblica, é legal, eu gosto, né? Deveríamos ter mais. Mas a finalidade maior não é essa, é transformação de vida. Quando eu e você estamos lendo a Bíblia, nós estamos contemplando a glória do Senhor. Lembra Moisés lá no monte? Ele está diante de Deus e como ele sai? Com o rosto radiante. E ele precisa colocar um véu em seu rosto, né? E é interessante que em Cristo nos é tirado esse véu. E quando você está contemplando a imagem do Senhor, você está sendo transformado à imagem de Cristo. Você quer ser igual a Cristo? O que você precisa fazer? Amados irmãos, Deus não nos chamou para ser igual a homens. Deus nos chamou para ser igual a Cristo. O propósito de nós lermos a palavra de Deus é sermos transformados à imagem do Senhor. Não ser carnais. Não ser adúlteros, idólatras. Deus nos chamou para sermos iguais a Cristo. Obviamente, muitas pessoas erram ao imaginar a imagem de Cristo. Mas quando você estuda os evangelhos, você vê a compaixão do Senhor. Você vê o amor do Senhor, você vê a seriedade do Senhor. Você vê a sabedoria de Cristo. E muitas vezes eu sei que eu e você temos aqueles pregadores, né, que talvez nós nos familiarizamos. Mas o nosso objetivo final não é ter o rosto desses pastores, é ter o rosto de Cristo. Deus pede que nós leiamos a palavra dele para que sejamos iguais a Cristo. É interessante também quando eu e você estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos lendo para guardar a palavra dele no nosso coração, para não pecar contra ele. Ou seja, o intuito de lermos a palavra de Deus é santidade. Deus tem nos chamado para santidade, meus irmãos. Lembra lá Tessalonicenses, na aula da IBD? Deus nos chamou, a vontade do Senhor é santificação para a igreja. A igreja não foi chamada para ser imunda, foi chamada para ser separada do mundo. Lá no Salmo, né? Guardo as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. É interessante também que quando eu e você lemos a palavra de Deus, nós temos discernimento para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer saber o caminho que você deve trilhar? Lâmpada para os meus pés. Crente, às vezes a gente fica meio em neblina, né? Já dirigiu em neblina? Terrível. Já dirigiu com chuva? E à noite? Terrível. Já dirigiu à noite com chuva e sem óculos? Terrível. Né? Eu não lembro se eu dirigi, mas eu tenho problema de miopia. Você fica assim no volante, né? Você precisa de luz. Você precisa a todo instante de luz. Essa é a luz que a palavra nos promete. Senhor, sem a luz da tua palavra eu não consigo caminhar certo. E muitas vezes eu e você negligenciamos a luz da palavra de Deus em busca de falsos profetas, em busca de atalhos. Mas, irmãos, está escrito. Quando Cristo
foi tentado por Satanás, ele usou a palavra como escudo. É interessante que quando eu e você estamos lendo a palavra de Deus, fortalecemos o escudo da fé. A fé vem pela palavra. A ausência de fé é falta de palavra. Precisamos, irmãos, fortalecer o escudo da nossa fé por meio da palavra. É interessante que eu e você somos libertos pela palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Irmãos, lembra semana passada, algumas semanas atrás, quando o povo lá em Atos, eles estão passando por um período de heresia, eles recebem a palavra, esses irmãos são libertos, eles recebem alegria. Ou seja, quando eu e você nos debruçamos e estudamos a verdade, a consequência é alegria. A verdade liberta. E muitas vezes nós estamos sendo cativos por mentiras, porque não queremos abrir a nossa Bíblia em casa. Amados, é através da Bíblia que eu e você recebemos consolação. 2 Coríntios 1:4. É através da palavra que eu e você recebemos consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. É através desse devocional. Você já esteve triste lendo a Bíblia? Ixi, inúmeras vezes, né? E aí quando você vê aquele versículo, jamais te deixarei, eis que estou convosco todos os dias. É um consolo. Deus sabe o que nós precisamos. Ou quando há confrontação, né? Quando eu e você somos quebrantados pela palavra. É interessante, lá em 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro. A ideia de perfeição na Bíblia é maturidade. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito? Maduro? Leia a Bíblia. Você quer ser um crente maduro? A maturidade, o fato de você crescer, o crescimento espiritual, está na palavra. Muitas vezes nós tratamos a Bíblia como algo inútil. Como se não tivesse poder, mas ela tem poder. A palavra de Deus é poderosa. Ai de nós se crermos o contrário. Nós temos um Espírito poderoso e nós temos uma palavra poderosa, mas nós não vivemos como crentes poderosos. Já parou para pensar? Muitas vezes é o nosso caso. Falta poder, irmãos. O poder está em Cristo, o poder está em Sua palavra. Gosto muito faz tempo que eu não vejo ele, trabalhei com um pastor da Assembleia, fervoroso, as histórias dele maravilhosas. E ele falava, assim diz o Senhor. Rapaz, que confiança na palavra de Deus, mas falta em nós, é a palavra de Deus. Ai de nós se sairmos dessa palavra. Falta poder, meus irmãos. É interessante, porque é por meio dessa palavra que eu e você somos amadurecidos. Irmãos, o que a Bíblia é para o nosso corpo, o que o alimento é para o nosso corpo, assim é a Bíblia para a nossa alma. A sua alma, como está a sua alma esta noite? Como está a sua alma esta noite? Passamos às vezes a semana sem ler a palavra de Deus. Irmãos, tem uma frase, né? Nunca vi um século onde temos tantas igrejas e poucas pessoas indo para a igreja. Um século onde tem tantas Bíblias e o povo não abrindo a Bíblia. Por isso que é governado por falsos profetas. Por isso que é governado por falsos políticos. Por isso que é governado de forma injusta, porque não abre a Bíblia. Se eu e você não abrirmos a Bíblia, não há liberdade. E é interessante que a liberdade que Cristo nos libertou, Ele nunca nos liberta para a carnalidade. A liberdade que as igrejas pregam, que você é livre para cometer pecado, é mentira. É engano, é demoníaco. Cristo nunca nos libertou para a carnalidade, mas sim para a santidade. Então, olha só, quando eu e você abrimos a Bíblia, nós somos confrontados a viver como Cristo. E eu tenho certeza que Cristo era o homem mais feliz da face da terra. Então, ser como Cristo é ser feliz. Ser como Cristo é ser santo. Então, eu penso e acredito que esse é o caminho, é o melhor caminho. E espero que você assim creia.
O segundo hábito, e esse nós precisamos atentar, o segundo hábito que muitos de nós, e muitas vezes, e eu me incluo nisso, amados irmãos, precisamos levar a sério o tempo investido em oração. Amados irmãos, hoje pouco se fala sobre oração, pouco se fala sobre oração nos púlpitos, pouco é fervoroso. O povo de Deus tem sido fraco na oração para com Deus. Sabe por que muitas vezes a oração não é valorizada na casa de Deus? Porque não é valorizada no quarto. Porque os joelhos não são dobrados em casa. Você acha que vai ser dobrado na igreja? E se for dobrado é para agradar homens. Os nossos joelhos não estão se dobrando diante de Deus na casa dele. Imagine nossos lares. Negligência espiritual. Por isso que muitas vezes as nossas almas estão abatidas. Porque nós estamos negligenciando Deus. Deus está sendo negligenciado em nossas vidas, amados irmãos. E aí você entende porque a sua vida está assim. Porque a sua vida, e eu não digo sobre prosperidade, porque prosperidade não é nada comparado à glória do Senhor. Por isso que muitas vezes as nossas almas estão abatidas. Amados irmãos, o desafio é para todos nós, inclusive para mim. Lembro, algumas semanas atrás, eu comentei isso no culto de quarta. Foi um dos domingos mais frustrantes da minha vida. Do ano, na realidade. Você ora, passa a semana toda orando, né? E o que você quer ver no culto? Poder. Você quer ver pessoas sendo transformadas, pessoas chegando. E foi o culto que, sumiu as pessoas. Como o pastor fica? Frustrado. Eu sou ser humano, sou como você, fico frustrado. E aí eu estava sentado tinha um banquinho ali, né? E eu sentado tentando conversar com Deus. As crianças querendo brincar comigo. Achei maravilhoso. Irmãos, deixa o mosquito do Satanás passar, mas as crianças, traga suas crianças para a igreja, meus amados irmãos. Só os sorrisos de uma criança já alegra os nossos corações. Aquelas crianças brincando comigo, eu falei, vou brincar um pouquinho com elas. Aquilo é maravilhoso, traga suas crianças. Às vezes o irmão está lá triste, é gostoso ver sorriso de criança. No nome do Senhor Jesus, eu vou ver um sorriso do meu filho, filha, né? Não sei o que é ainda, mas é gostoso. E eu estava naquele banco ali, né? Reclamando, pecando contra Deus, murmurando, pecado. Até que Deus quebranta meu coração naquela noite, de que você está me buscando por bênçãos. Você está mais preocupado em ser abençoado que em ter comunhão comigo. E quantas vezes nós somos assim com Deus? Tratamos Deus como um garçom. Deus me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E, gente, pedir, a Bíblia nos incentiva a pedir, sim ou não? Sim, devemos pedir. E eu aconselho você a pedir, e quando você pede a Deus, você está pedindo para a pessoa certa. Mas quando nós tratamos Deus como um garçom, né? Olha só como é um garçom. Ei, seu Zé, vem aqui rapidinho, né? Chamar o garçom de seu Zé, né? Então, seu Zé, eu quero de sempre, né? Aquele lanchinho e tal, com bacon, calabresa, coloca aí catupiry, cheddar, coloca tudo que eu tenho direito. Seu Zé vai embora, traz o lanche, deixa, eu agradeço, dou um sorriso amarelo para ele, ele vai embora, aí na próxima semana eu vejo o seu Zé. Quantas vezes nós somos assim diante de Deus? Eu gosto também da brincadeira que eu fiz com a dona Ana há anos atrás, ela riu bastante. Você ora a Deus, você recebe o presente de Deus e faz igual uma criança, né? Corre pro mato. Pega o presente e corre pro mato. Some da frente do Pai. Não lembra de agradecer, não lembra de falar com Deus, né? Amados irmãos, muitas vezes eu e você tratamos Deus como um garçom. Mas olha só que interessante. Salmo 42. Esse versículo, tenho citado ele algumas vezes. Salmo 42, versículo 1 e 2. Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça, ou cervo, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de bênção, tem sede de prosperidade, tem sede de vitória. É isso que a Bíblia diz? A minha alma tem sede de Deus.
do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Amados irmãos, quando foi a última vez que eu e você tivemos sede de Deus? Ansiosos para ir para a casa do Senhor, ansiosos para dobrar os nossos joelhos, ansiosos para falar com Deus em casa, ansiosos para ficar sozinhos com Deus. Aí eu te digo, porque há negligência na oração nas igrejas, porque nós não valorizamos a oração. Você acha que nós valorizaremos, os nossos filhos, na realidade, valorizarão a oração se eu e você não valorizamos? Se não pega o papai e mamãe orando? Se não pega o tio orando? Amado, o que as nossas almas estão tendo sede no dia de hoje? Você tem sede de Deus ou sede de bênçãos? Eu não estou dizendo que você não deve clamar por vitórias. Eu não estou dizendo que você não deva clamar por conquistas. Porque a Bíblia nos incentiva a fazer isso. Mas o principal motivo da nossa oração é comunhão com Deus. Eu quero ser um homem e uma mulher que anda com Deus. Eu oro porque eu quero ser conhecido como um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Você ora para ser conhecido como um homem, uma mulher que anda com Deus. Irmãos, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós descobrimos com o tempo que bênçãos, por mais que eu e você tenhamos tudo, ainda nós não seremos alegres. Olha Salomão. Olha Salomão. Se você se acha sábio, Salomão foi o segundo homem mais sábio da terra. Vou ter todo o dinheiro do mundo. Olha Salomão. Olha, eu vou casar com tal pessoa. Olha Salomão. Amados irmãos, nós aprendemos com a vida de Salomão que bens não nos trazem felicidade. Estou dizendo que você tem alegria sim em algumas coisas. Você tem alegria no seu casamento. Você tem alegria nos seus filhos e amém por isso, continue com isso. Mas em última instância, ou em primeira instância, a nossa alegria vem do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa oração deve ser um tempo de comunhão com Deus. Eu oro porque eu quero andar com Deus. A segunda característica da oração para as nossas vidas, meus amados irmãos, a segunda característica de oração, a oração deve ser tida como parte do nosso ministério. Note Atos. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Por mais que aqui é o ministério dos apóstolos no início da igreja, nós podemos tirar um princípio muito interessante para nós líderes. Atos 6, versículo 4. E quanto a nós, nos o quê? Nos consagraremos ao quê? À oração e ao ministério da palavra. Isso aqui era a visão dos líderes da igreja. Uma necessidade surgiu, eles levantam homens fiéis, e olha só, diácono tem que ser homem fiel, homem de Deus. Diácono não tem que ser politicagem na igreja. Vota em mim que você vai ser apoiado aí no seu ministério. Não, se tiver, está errado, está em pecado. Amados irmãos, líderes, e eu falo agora a mim, aos líderes aqui presentes, irmãos, nós precisamos nos dedicar na oração. Precisamos nos dedicar. A palavra consagrar aqui, o verbo consagrar, tem a ideia de perseverar. Ministério de oração é perseverança. Muitas vezes eu e você perseveramos na palavra, e está certo. Mas, diga-me, qual é a asa mais importante do avião? Qual que é a asa mais importante do avião? Alguns vão falar direita. Tá certo, brincadeira. É uma piada aí, quem entender a lógica depois da parte do Jorge entendeu. Tá bom? Mas, qual é a asa mais importante do avião? As duas. Você voaria no avião sem uma asa? Não, mas eu sou bom. Tem uma história que um avião conseguiu planar com uma asa só, mas essa é outra história, tá bom? Nós estamos falando de uma ilustração comum aqui. Amados irmãos, ministério sem oração é ministério deficiente. Não é só na palavra que você tem que se consagrar, é na oração. E alguns, erroneamente, vão dizer, é só na oração. E aí, então é mais fácil pegar a Bíblia e jogar no lixo. Rasgar a Bíblia. Se Deus nos deixou esse livro, meus amados irmãos, é para nós nos dedicarmos a ele. E isso aos líderes.
Líderes, nosso ministério é infrutífero sem oração. Nosso ministério é infrutífero sem oração. E o nosso ministério é infrutífero sem palavra. E o terceiro passo, sem ação. Né? Precisamos, amados irmãos, dedicar tempo a sós em oração. Precisamos levar o nosso povo a orar. Precisamos ajoelhar com os nossos membros. Precisamos falar de oração com eles. Mostrar que a oração para nós é importante. Porque aí eu digo, se a oração não for importante para mim, não será importante para vocês. Se eu não levo a sério a oração, vocês não vão levar a sério a oração. E eu não levo por causa de vocês, eu levo porque é importante para a minha vida. A oração não deveria ser para nós, irmãos, o último item a ser observado em nossa agenda de estudo. Eu estudei, fiz aquele sermão, mas sem poder. A oração, amados irmãos, lembra? O Espírito é poderoso. Deus tem nos dado um espírito de poder. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas a palavra de Deus é suficiente. O Espírito também. Mas porque muitas vezes há pouco poder no púlpito. Há pouca comunhão. Lembra Jesus falando sobre aquele demônio que foi expelido? Esse só sai com jejum e oração. Essa casta, né? Falta jejum no nosso meio. Falta oração. Precisamos levar a sério isso, irmãos. Líderes, a oração não é um ministério optativo em nossos ministérios. É um ministério essencial. Sem oração não há poder. Sem oração não há vitória. Então eu quero deixar esse desafio para os líderes. Dedique seu tempo orando ao Senhor. Valorize a oração. Pastor, quantas horas? Qual é o tempo? Não sei. Ore. Converse com Deus. Amados irmãos, é muito interessante que também a oração nos traz paz. Filipenses vai nos dizer, e talvez hoje seja o seu caso aqui, eu não quero de forma alguma usar da palavra para manipular sentimentos, mas nós temos que falar sobre consolação também no púlpito. E talvez hoje você está ansioso aqui presente. E lá em Filipenses 4 nos diz o seguinte, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você está ansioso? Pastor, eu não sei o que vai ser do meu trabalho. Eu não sei como eu vou pagar a conta. Pastor, eu estou preocupado com isso, com aquilo outro. A palavra de Deus nos diz, faça Deus conhecido. Ele já sabe. Mas, no sentido humano aqui, fale com Deus. Converse com Deus. Faça as suas petições conhecidas diante do Senhor. Pela oração, pela súplica. E isso com ações de graças. A gente ora demais, pede demais e esquece de agradecer. Deus, obrigado por essa situação que me faz orar, que me aproxima do Senhor, que me ajuda a buscar a Tua face. Pai, ainda não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse, mas não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Devemos orar, irmãos, não pela nossa vontade, mas devemos orar pela vontade de Deus. E é interessante que a consequência, quando eu e você buscamos a face do Senhor, é o quê? E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo vai falar em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o quê? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e a promessa é certa. Mas falta corações quebrantados diante do Senhor. De falar realmente as suas aflições. Deus, eu estou assim, eu estou injuriado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Quando você busca a face do Senhor, a promessa, o que Deus nos diz, é certo. Você receberá alívio. E é interessante que quando nós começamos a carregar o fardo de Cristo, não os nossos fardos no sentido de ideologias, ideias, mas quando eu e você começamos a carregar a doutrina de Cristo, o fardo de Cristo é leve. E nós achamos descanso para a nossa alma. Amados irmãos, é por meio da oração
que eu e você temos paz. É bem legal porque Bíblia, oração, igual a paz. Quando você olha a palavra de Deus, filho, se eu cuido dos pássaros, Deus cuida dos pássaros. Filho, eu cuido dos lírios. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quando você é quebrantado por esse consolo, o que acontece com você? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está consolando o meu coração. Obrigado porque da forma que o Senhor cuida da criação, o Senhor está cuidando de mim e eu não preciso temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Irmãos, o consolo é baseado na verdade. Não existe consolo sem verdade. Então, quando você lê a palavra de Deus, você é consolado, confrontado, quebrantado. E aí você se aproxima de Deus. Você ora, você se derrama. E você busca o Senhor. E a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e alma. Não existe paz sem conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É maravilhoso isso, meus amados irmãos. A paz que eu e você estamos tanto negligenciando. Estamos achando que a paz será quando a nossa conta bancária estiver gorda. É bom. Se você quiser engordar, minha conta... Brincadeira. Achamos que a paz é quando nós estivermos com tudo, com toda a nossa vida ok. Mas diga Paulo, por exemplo. Se nós chamássemos Paulo aqui, ele falaria do seu espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E é bem legal que ele clama ao Senhor 3 vezes. E ele aprende naquele momento que não era libertação que ele precisava, era da graça do Senhor. Às vezes Deus vai nos dar libertação, e amém por isso. E às vezes vai dar libertação, mas sempre dará graça. A graça não nos falta, meus irmãos. Isso é interessante, porque a palavra de Deus fala que eu e você devemos nos aproximar do trono da graça. Eu e você devemos nos aproximar, irmãos de Deus. A graça nunca nos faltará. E é interessante que Paulo ele aprende nessa circunstância, nesse momento, que a graça de Deus é suficiente. E ele aprende a se alegrar nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, por amor a Cristo. Então, eu não vou pregar um evangelho para você distorcido hoje, de que sua vida estará bem daqui a pouco, não. Irmãos, nós somos um povo que podemos ter paz em meio às aflições. E é interessante isso. Então, eu quero deixar esses 2 itens que, infelizmente, como igreja, nós estamos deixando a desejar. Amados irmãos, a palavra está sendo aberta, prioridade é a casa de Deus. Prioridade é a casa de Deus. Se a palavra de Deus está sendo aberta em tal lugar, amém, vamos lá, ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a história do cristianismo, eu estou lendo um livro do Leonard Ravenhill. Tem que tomar cuidado a aconselhar esse livro, porque não é ele que vai falar alguma coisa errada, mas é outro autor. Mas ele vai falar sobre o fervor que incrédulos tinham para ouvir a palavra de Deus. Andavam quilômetros para ouvir a palavra de Deus. E você mora do lado da igreja e não vem. Você vê. Né? Incrédulos andavam quilômetros para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e lotava. Não tinha microfone, não tinha essas coisas, não, antigamente. Tinha pregador que pregava 2 vezes ao dia. Né? Pregadores fervorosos. Falta poder em nossos púlpitos, meus irmãos. Falta avivamento em nossos corações. Falta fervor. Crente foi chamado para ser fervoroso. Não é esse fervor que nós temos visto errado aí fora, com jargões. Deus vai fazer, tem fogo aí, né? Não, fervor, a palavra fervor, de acordo com Romanos, é ânimo. No vosso zelo não sejais remisso, antes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso, a ideia é animado. Quantos de nós estamos animados hoje à noite? Irmãos, revê teu coração, irmãos. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus nos chamou para ser um povo ativo,
frutífero. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu sei que às vezes o cansaço baqueia. Hoje, pelo amor. Né? Mas Deus me quebrantou. Então eu estou aqui em pé pela graça de Deus. E você também. Então, amados irmãos, não existe fervor sem Bíblia e sem oração. A Bíblia, ela controla, ela mostra como nós devemos ser fervorosos. Irmãos, nós cremos no Deus vivo. Isso não é empolgante? Teologia é empolgante. Erra quem acha que não. Teologia é muito empolgante. Conhecer Deus não é empolgante? Você vai passar a eternidade conhecendo Deus? Isso é empolgante. Ok? Agora, me admira crentes que querem morar com Deus no céu, mas não leem a Bíblia e não oram. Você vai fazer o que no céu? Passear? Rapaz, olha um anjo, que bonito. Esse querubim aqui, né? Quantas asas? Ou esse sofá de ouro aqui, nem sei se vai ter, mas... Ou esse chafariz, né? Bonito esse céu aqui, né? Vai ter... Eles estão aprendendo sobre Deus. Não aprendi na terra, vou aprender. A eternidade aprendendo sobre Deus. Conhecimento é empolgante. A teologia verdadeira nos incentiva a ser pessoas fervorosas. Batistas, aqui presentes. Quem disse para você que batista não é fervoroso? Quem disse para você? Está errado. Mentira. Homens de Deus são homens animados, fervorosos. Eu não estou dizendo para ser palhaço igual o pastor Herbert. Entendeu? Não é para ser palhaço igual eu, mas é para ser animado. É vir para a casa de Deus alegria. Eu quero que vocês venham para a casa de Deus desejosos. Eu quero ouvir a palavra. E eu quero que vocês saiam daqui animados. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que valorizemos a palavra de Deus e a oração em nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado por esse quebrantamento, Senhor. Que o Senhor quebrante os nossos corações esta noite. Que o Senhor nos traga para perto de Ti. Que o Senhor nos quebrante, Pai, nos aproxime do Senhor. E que saiamos daqui animados, Pai, porque voltamos para o Senhor. Pai, perdoe a nossa falta de amor pelas coisas do Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Perdoe por todas as vezes que não amei o Senhor como deveria. Pai, restaura o primeiro amor em nossos corações. Restaura o fervor do cristianismo, Pai, do primeiro século em nós. Restaura o ânimo, Senhor. Restaura o vigor em nossos corações. E que façamos tudo para o Senhor animados, fervorosos. Porque é uma alegria servir o Senhor. É demoníaco achar que não. Mas, Pai, obrigado pelo privilégio de servir. Obrigado por esta igreja. Quebranta os nossos corações. E que saiamos daqui diferentes. Em nome de Jesus. Amém.